Se alguém lhe perguntasse em uma prova qual a diferença entre direito e justiça, qual sua reação? Desespero. Tristeza por uma questão perdida. Uma dor de barriga repentina. Ou alegria porque você sabe a resposta? Queremos que sua reação seja de alegria, então hoje vamos conversar sobre a diferença entre os conceitos de direito e justiça. Vamos lá! Ambas são palavras plurissemânticas, ou seja, que têm diversos significados. Por exemplo, algo justo pode ser entendido como algo correto, equilibrado, harmonioso, de acordo com valores e direitos fundamentais, merecido, legítimo, apertado, bem ajustado, exato e até mesmo puro, em contextos religiosos. Já direito pode ser entendido como de acordo com a lei e bons costumes, justo, correto, ciência jurídica, conjunto de normas, poder ou faculdade de fazer ou ter algo, também no sentido de usar conforme a justiça, e outros. Embora direito e justiça sejam conceitos que se entrelaçam, são ideias distintas. Nem sempre o que é direito é justo, assim como nem sempre o que é justo é direito, o que reforça que não são a mesma coisa. Diversos autores tentaram definir o que é direito, mas não tiveram muito sucesso, por causa da amplitude de significados que possui esta palavra que se amplia ou se molda conforme a sociedade e período histórico, sendo, portanto, um conceito variável. Então, para uma melhor compreensão da evolução destes significados, passemos por uma breve visão histórica. Na antiguidade, período clássico, partindo da filosofia grega, direito era a arte do bem e da equidade, e os conceitos de direito, política, ética e justiça se mesclavam. Basicamente, direito e justiça significavam retidão, equilíbrio. Um sentido universal e cosmológico de justiça. Era justo e direito basicamente cumprir adequadamente sua missão no universo, de acordo com a sua função na sociedade. O filósofo que mais detalhou a ideia de justiça na antiguidade e que até hoje ainda usamos bastante suas conclusões foi Aristóteles, e por isso vamos nos deter mais tempo em suas ideias. Para ele, a justiça tinha a seguinte classificação: teleológica, justiça como tinha propósito proporcionar a boa vida, não no sentido de desfrute, mas sim de cumprir sua missão predestinada, sua função na vida, seus deveres. E aprofunda uma perspectiva muito interessante de utilidade. As coisas são úteis quando servem ou são importantes para propiciar outras, de forma que o valor das coisas está fora delas. Agora vem a parte inusitada. Nesse pensamento, a justiça tem como finalidade proporcionar a boa vida e a boa vida tem por finalidade trazer felicidade. Ok, mas felicidade serve para proporcionar o quê? Bom, felicidade não serve para proporcionar nada, ao contrário de diversas outras coisas que têm seu valor fora delas, já que servem para outras coisas. A felicidade tem seu valor dentro de si mesma e essa característica torna a felicidade inútil, pois é um fim em si mesma. Muito interessante, não é? Desenvolvendo a ideia de Platão, Aristóteles também concluiu que justiça é honorífica. O que é isso? Significa que é uma virtude adquirida. Não se nasce justo. Esta é uma virtude, uma qualidade que se adquire ao longo da vida. Aristóteles classifica as espécies de justiça. 1. Justiça total ou geral, relacionada com virtude, de virtude moral que recobre toda a conduta humana correta em relação aos outros. 2. Justiça particular ou parcial, ideia de expressão de igualdade, a virtude do agir corretamente em relação aos outros nos casos específicos em que o ganho ou a perda estão envolvidos. A justiça particular subdivide-se em 2, distributiva e corretiva. Justiça particular distributiva. A justiça distributiva é uma espécie de justiça que se no sentido de proporcionar isonomia, um meio termo de acesso às honras, riquezas e vantagens entre os membros de uma comunidade política. É o famoso tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. No entanto, não no sentido que usamos hoje em dia, já que na época, a sociedade grega era bastante desigual. Apenas um grupo restrito podia ser considerado cidadão e ter acesso a essas vantagens. Poderíamos entender da seguinte forma: trate o escravo como escravo e o guerreiro como guerreiro. Por exemplo,
já que supostamente eram suas funções naquela sociedade. Aristóteles entendia que as posições que as pessoas deveriam ocupar conforme suas funções seguiam critérios harmônicos. Por isso não seria justo tratar um monarca como escravo ou vice-versa. Ideia de tratar os desiguais desigualmente. A interpretação mais moderna que damos à isonomia no sentido de direcionar ações afirmativas é bem mais recente. Justiça particular corretiva ou comutativa, voltada para as transações particulares, um meio termo entre a proporção de perda e ganho. O filósofo destaca a importância da figura do juiz nessa espécie de justiça, pois diante de uma injustiça, a ele cabe o restabelecimento da igualdade, pelo meio termo, utilizando-se da pena. Além destas espécies, Aristóteles ainda nos trouxe a ideia de equidade, que permanece até os dias atuais. Equidade é a justiça no caso concreto, no caso particular, usada quando há uma lacuna ou ainda quando a lei, por ser universal, não se mostrar correta ou apropriada naquela situação específica, como se fosse uma correção da lei. Nas diferentes épocas e sociedades, os conceitos foram sendo modificados, adaptando as ideias clássicas, acrescentando facetas ou dando diferentes perspectivas. Nesse sentido temos por exemplo Hans Kelsen, que entendia que direito é a norma, o que está construído e a justiça estaria no direito, sendo positivada. Ou ainda de John Rawls, que desenvolveu uma análise empática de justiça, com intersubjetividade, na teoria véu da ignorância e posição original, em uma corrente de liberalismo igualitário. Segundo Rawls, uma pessoa sob o véu da ignorância na sua posição original, isto é, sem saber qual sua posição na sociedade e vantagens ou desvantagens que possuiria, defenderia as liberdades fundamentais. Merece destaque também a visão adotada por Jürgen Habermas, que entende que a justiça também engloba um procedimento democrático na criação das leis, ou seja, tão importante quanto o conteúdo dos direitos, é assegurar que o procedimento de deliberação democrática seja justo, e que primordiais e cooriginários, isto é, de origem comum tanto o procedimento democrático como os direitos fundamentais. Saímos portanto ao longo do tempo da ideia de justiça universal não raramente ligado à religião, ao sagrado, e partimos ideia de justiça como produto da cultura humana, aos poucos separando os conceitos de direito, religião, justiça, ética, moral e política. Como mencionado no início, por muito tempo direito e justiça estiveram entrelaçados. Na evolução histórica, podemos entender que justiça é sistema aberto de valores, virtudes, constantemente reformulados conforme contexto histórico e a sociedade a que se refere. Enquanto que direito é conjunto de normas, princípios e regras direcionados para a realização da justiça e pacificação social. Espero que essa explicação tenha auxiliado. Bons estudos!